Pai Celestial, nós estamos diante de Sua palavra, nesta noite, como igreja, para aprendermos mais de Ti. Deus, em nome de Jesus, para entendermos melhor o nosso dever para com aquilo que o Senhor é, para que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que possamos crer em Ti, segundo as Escrituras, para que possamos também Te obedecer no poder do Espírito Santo. Pai Celestial, muda a nossa vida nessa noite, transforma o nosso ser, transforma o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, saímos das nossas casas para aprender mais de Ti, não apenas como mais uma informação bíblica, mas que a Tua glória brilhe na Sua palavra e transforme as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, para que possamos cumprir com a missão que o Senhor designou para nós enquanto igreja. Em nome de Jesus. Amém. Como vai deixar gravado, então eu vou subir aqui para ficar atrás do púlpito, senão eu fico andando Mas estão me ouvindo bem? Se não, vocês entram para a roda aqui, o pessoal aí do fundão, né? Na semana passada a gente viu a pergunta 4 do nosso catecismo. E a pergunta era: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o ser humano deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do ser humano. Vamos responder todos juntos? Então, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o ser humano deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do ser humano. Aí nós falamos o que é dever, nós falamos a ordem, crer primeiro, obedecer depois, porque a nossa obediência deve ser resultado do nosso crer e não o contrário, né? A gente não obedece para poder crer ou ser aceito por Deus, ser salvo por Deus. A nossa obediência é fruto do amor de Deus para conosco. A nossa obediência ela é realizada em gratidão a Deus. Obedecemos a Deus, obedecemos os seus mandamentos, porque amamos o Senhor. Então, primeiro crer, obedecer depois. Aí entramos para falar que o dogma é o drama. E aí citamos a novelista Dorothy Sayers, ela falando, olha, as pessoas às vezes na hora que fala de doutrina, né? Quando vai falar a respeito de doutrina, as pessoas falam, não gosto, né? E como a gente vem de uma realidade muito emotivista, então não é muito da nossa cultura querer aprender, principalmente no tocante às coisas de Deus. A gente quer sentir, a gente quer emoções, vibrações, e não aprender a crer, né? Veja, esse tempinho que a gente tirou aqui de louvor, uma coisa tem acontecido com a igreja do Cordeiro nos últimos anos. As pessoas vêm assistir um culto, elas não cultuam. Lembra, antigamente os cânticos eram congregacionais. A voz da igreja aparecia na hora do louvor, as pessoas cantando. Hoje não, hoje é muito barulho, né? E aí você olha as pessoas, elas não estão louvando a Deus, elas estão assistindo, né? E aí, no momento assim, mais simples, igual é o nosso de terça-feira, é a hora que a gente observa se a nossa voz está subindo a Deus em louvor ou não, se a gente está cantando de coração ou não. Então, como a gente vive num tempo de muito emotivismo, né? Aí, doutrina, às vezes as pessoas começam a querer fugir daquilo que é ensino. E já lá no tempo da Dorothy Sayers, ela falou assim, olha, se vocês observarem as Escrituras, a doutrina ela vem de uma história, e não existe história mais linda, mais maravilhosa do que a história da Bíblia, porque a Bíblia vai nos ensinar o que nós devemos crer a respeito de Deus e qual é o que Deus requer como nossa responsabilidade em obedecê-lo. Não é essa a resposta do nosso catecismo? Ok. E aí a gente parou no ponto D, na semana passada. Não foi isso? Ponto D, página 4. Os 4 Ds de Michael Horton. Drama, doutrina, doxologia e discipulado.
Página 4. Os 4 Ds de Michael Horton. Drama, doutrina, doxologia e discipulado. Aqui, quando a gente entende a história que Deus está narrando para nós, a história da redenção, Deus sendo o Senhor da história, e aí a estrutura do que a gente está vendo é que o nosso ser, enquanto ser humano, nós somos seres que querem viver uma história. Nós estamos tentando ordenar a nossa história, dar sentido para ela. É isso que todo ser humano está buscando. E aí, baseado em histórias, né, você vai formando a sua identidade. Só que Deus, maravilhoso como é, Ele já nos deu uma história, né? Tem um historiador, Eric Voegelin, o nome dele. Ele fez uma filosofia da história e aí ele, tentando entender como é que a história se organiza, ele falou assim, a ordem da história é a história da ordem. E aí ele faz toda a filosofia da história dele, começando com Israel e a revelação. Porque segundo ele, e não só ele, alguns outros historiadores também vão observar que a revelação de Deus para Israel, em montar, construir a nação de Israel, ela é o que dá sentido à história. Porque ela aponta para um fim. Você sabe de onde você veio, você sabe o que há de errado com o mundo, e você também sabe, você tem uma esperança para onde é que você deve ir, né? Então, isso tudo está consumado em Jesus. Então, quando você aprende a história de Deus, Deus revela dentro da história que Ele está nos contando quem Ele é. Aí é a hora que o ensino, a doutrina, começa a aparecer. Então, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí começa a contar o que Deus criou. A primeira doutrina que aparece na Bíblia é que Deus é criador. E que Deus cria tudo do nada. E que as coisas criadas, elas não são deuses. E, no entanto, elas não devem ser adoradas. Mas Deus foi quem criou todas as coisas. Não é? Então já aparece logo de cara esse Deus maravilhoso como sendo o Criador. Então, ponto 1, drama. O Michael Horton vai dizer, a fé cristã é, em primeiro lugar e acima de tudo, um drama, uma peça de teatro em ação. Voss observou que a Bíblia não é um manual dogmático, mas um livro histórico, cheio de interesse dramático. Essa história que vai de Gênesis a Apocalipse, centrada em Cristo, não apenas informa nossa mente de maneira rica, ela cativa o coração e a imaginação, animando e motivando nossa ação no mundo. Quando a história parece chegar a uma pausa em pecado, culpa e morte, os profetas, provavelmente você está com a folha da semana passada, vai parar aí nos profetas, porque eu errei na hora da digitação. Os profetas levam o povo de Deus ao cumprimento de sua promessa numa nova aliança. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, embora o livro tenha levado mais de 1.500 anos para ser composto, a Bíblia está nos contando uma história só. Vários autores diferentes, escrito em épocas diferentes, mas ela está narrando uma história só. Já viu que máquina de lavar, às vezes ela tem um efeito centrípeto, e depois, na hora que ela vai começar o processo de secagem, ela faz um efeito centrífugo, né? Ela joga para o lado. E na hora que você chega lá na máquina, a roupa está toda grudada no extremo, na periferia da máquina, não é assim? Mas na hora que ela está tirando a sujeira, ela está exercendo uma força para o centro. É centrípeta aquela força que ela está exercitando naquele momento. A história de Deus, ela tem esse efeito centrípeto, ela nos puxa para dentro, né? Lembra da pericorese? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como em dança, nos puxando para dentro da história que Ele tem para nós vivermos. Aí, aqui no 1.1, o Greg Bartolomeu e o Michael Gowen, eu acho que é assim que deve falar o nome deles, eles escreveram um livro chamado O Drama das Escrituras. E aí eles colocam em 6 atos as Escrituras como se fosse uma peça de teatro. Geralmente peças de teatro e esse tipo de escrito dramático, novamente, o que é o gênero drama? É uma história
composta para que tenha um ator representando. E isso é interessante, olhar a Bíblia dessa forma, porque a Bíblia não é um livro de informações apenas, aonde nós não devemos vivê-la. Aquilo que está escrito, nós precisamos praticar. Então nós precisamos encarnar a história da redenção, né? Ela precisa ser viva dentro do nosso coração. E aí Jesus vai falar que a gente não deve ser somente ouvinte, mas praticante. E que é bem-aventurado aquele que ouve e pratica. É feliz a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, coloca ela em prática. Então, nesse sentido, a Bíblia sim tem esse efeito dramático, porque o que está escrito, nós precisamos atuar dentro daquilo que está escrito. A história da Bíblia precisa ser a nossa história. Então, esses dois autores, eles pegam a história da Bíblia e colocam ela em 6 atos, como se estivesse sendo uma peça de teatro. Então vamos abrir as cortinas aqui, né? Ato 1. Deus estabelece seu reino, a criação. Então, Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vemos Deus estabelecendo o reino dele, né? Ele criou todas as coisas, criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ali nós vemos qual é a responsabilidade do ser humano para com Deus, né? Qual era o dever que ele tinha para com Deus, né? Deus então planta um jardim no Éden, e eu já falei isso com vocês outras vezes. O jardim era o templo de Deus, porque era onde Deus andava, era o lugar onde Deus habitava, conversava com o homem, e era a responsabilidade do homem e da mulher fazer com que o templo de Deus enchesse toda a terra. Quando Adão e Eva pecam e eles são expulsos de dentro do jardim-templo, eles agora iam ter que sofrer, no sentido, não só porque haviam caído em pecado, mas porque a terra fora do jardim era um deserto ainda. Então eles iam ter que esbravejar mesmo, né? Eles iam ter que trabalhar pesado para poder começar a reconstruir a vida. Então, a responsabilidade do homem, sendo imagem e semelhança de Deus ali dentro daquele jardim, templo, era fazer com que ele crescesse, né? Ele precisava guardar o templo de Deus ali como sacerdote. Ele não fez, ele deixou a serpente entrar dentro do jardim. Ele deveria ter pisado na cabeça da serpente ali dentro mesmo, né? Mas ele se deixou cair em tentação. Então, no primeiro ato aí, Deus estabelece seu reino, a sua criação. Já viu quando você está assistindo um filme? Às vezes o filme começa. Quando você for assistir filme, presta atenção nos 2 primeiros minutos do filme. O que tiver ali naqueles nos 2 primeiros minutos é o que vai reger a história do filme inteirinho. Na hora que o filme acabar, volta lá, se você estiver vendo, se tiver a possibilidade de voltar, volta e assiste de novo. O filme acabou. Assiste de novo os 2 primeiros minutos. Você vai ver que na maioria das vezes estava tudo ali em germe, os 2 primeiros minutos. Então, Gênesis 1 e Gênesis 2, eles são importantes para nós. E aí, digamos que você está lá assistindo o seu filme, né? Aí o filme está começando com algum personagem feliz da vida, né? Criança brincando no parque, está ali alguma felicidade, algum momento feliz. De repente, alguma coisa acontece. A criança é sequestrada, ela cai da árvore, alguma coisa ruim acontece. Aí, essa tensão de aparecer um inimigo ou alguma coisa ruim acontecer, essa tensão é que vai dar o desenrolar do enredo do filme. Não é assim? Geralmente é assim? Aparece um vilão, alguma coisa ruim aconteceu. Então, Gênesis 1, Gênesis 2, Deus cria no primeiro ato a criação toda, o Adão, a Eva, e dá capacidade para eles serem representantes, serem reis, regentes, submissos ao grande rei que é Deus. No ato 2 acontece a rebelião, que é a queda do ser humano, né? Adão e Eva, eles caem. E aí Deus vai proferir juízos, não é? Sobre Adão, sobre Eva, né? Sobre a criação inteira começaria a agonizar. Mas lá Deus também faz uma promessa, que da descendência da mulher nasceria alguém da mulher, que esse alguém que nasceu da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir dessa promessa que Deus faz, as pessoas que vieram depois
o que Adão e Eva tinham para pregar para os seus filhos, para suas próximas descendências? Que nasceria um de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, era o evangelho, ou o que eles chamam de proto-evangelho, começando a ser anunciado. Como é que Abel foi salvo? Abel foi salvo porque ele acreditou que nasceria um de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus salvou até começar a elucidar outras partes do evangelho baseado nas promessas que Deus havia feito. Então em Gênesis 3 eles caem, Deus emite os juízos, expulsam Adão e Eva do jardim. Lá em Gênesis 4 a gente já vê acontecer o primeiro assassinato. A história está desenrolando, né? E aqui é o segundo ato, né? Então, Caim mata Abel. Daqui a pouco Caim constrói uma cidade. Aí nasce um tal de Sete e as pessoas começam a buscar a Deus. E aí esse pessoal que buscava Deus, eles eram conhecidos como filhos de Deus. E lá pelas tantas, o povo que não acreditava em Deus, eles começaram, esse pessoal que buscava a Deus começou a se desviar e se casar e ter relação com as mulheres do povo que não acreditava em Deus. Aí é essa hora lá em Gênesis 6 que as pessoas às vezes falam, não, era anjos tendo relações com mulheres, e aí nasceu monstros, nasceu gigantes. Não, é porque tinha um povo que buscava Deus e depois eles se misturaram e aquele negócio foi profanando, e Deus teve que resetar a criação. Aí Lameque teve um filho chamado Noé, né, que tinha expectativa de que Noé, de repente, fosse aquele nascido de mulher, que ia trazer descanso novamente. E aí, com Noé, Deus reseta a criação e vem o dilúvio. Depois Deus vai fazer uma aliança com Noé, né, recomeçando tudo de novo. Lá em Gênesis 9, Deus recomeça tudo de novo. É como se Noé fosse um novo Adão. Mas aí Noé vai lá, desenvolve a capacidade de plantar vinha, bebe seu vinho, fica chapadão, amaldiçoa Cã, amaldiçoa Canaã, e aí a gente tem um outro problema de novo, dos descendentes dele, veio um camarada chamado Nimrod, e o cara sabia ser um ditador violento, né? Ele era como se um valente, uma pessoa que confrontava o jeito de Deus fazer as coisas. Aí a gente chega em Gênesis 11. Eles constroem a Torre de Babel, que é o cúmulo da perversão idolátrica de novo. Através de uma obra, eles constroem uma torre e com a tecnologia, com o artifício, com a capacidade humana, eles falam, agora a gente vai submeter Deus à nossa vontade. Nós vamos submeter Deus ao nosso querer. Deus vai descer nessa torre e ele vai ficar admirado com tudo que a gente fez e nós vamos poder manipular a vontade de Deus. E de fato, Deus lá em Gênesis 11 conversa com ele mesmo. Parece que o pessoal lá embaixo está fazendo alguma coisa, mas não dá para enxergar. Tem esse tom lá em Gênesis 11. Não está dando para enxergar direito o que eles estão fazendo lá. A gente vai ter que descer para ver o que eles estão fazendo. Deus desce e já vem com juízo em cima do povo. A confusão das línguas. Porque o plano de Deus é que o homem se espalhasse por toda a terra. Agora, eles não queriam um governo único, uma nova ordem mundial, onde eles poderiam governar tudo e todos lá a partir daquela torre lá de Babel. E se vocês observam, esse sentimento ainda há hoje. O ser humano tenta governar em cima disso hoje, até hoje é da mesma forma. Lá em Gênesis 2, Salmos 2, perdão, tem essa tônica sobre governantes, né? Quando no Salmo 2, o salmista fala, olha, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, não, a gente não quer ser governado pelo Senhor. Então eles zombam do Senhor. Eles não querem nem o Senhor e nem aquele que ele unge como rei para governar a vida das pessoas. E aí, eles querendo se livrar do Senhor, versículo 4, o salmista diz assim, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá.
Então foi isso que Deus fez lá na Torre de Babel. O Senhor zombou deles e o Senhor os confundiu. Dali em diante eles têm que ser espalhados por toda a terra. Termina Gênesis 11, aí começa agora o plano de Deus entrar em movimento que vai compor a nossa história. Se aquele povo tinha um modelo de governo, Deus tinha também o modelo de governo dele. Deus chama Abraão, já com 75 anos, e Sara, uma mulher estéril. E Deus faz uma promessa e uma aliança para Abraão, que através dele, ele abençoaria todas as nações da terra. Não é isso? Deus chama Abraão para uma aventura. Ele ia sair da terra dele, da parentela dele, da casa dos pais dele. Ele ia viver uma vida, né, que era uma vida completamente diferente. Veja, o que mais se cultuava na Mesopotâmia naquele tempo? A lua. A lua era um deus. O sol era outro deus. Então por que o povo fez a Torre de Babel? Para através dos ciclos, né, as 4 estações, cultivo, chuva, plantação, eles viviam dentro de um círculo fechado de vida. E aí Deus vem com uma ordem para Abraão aqui na vertical e manda ele sair na horizontal. Tem uma expressão cruciforme mesmo, de cruz. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seus pais e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão tem que quebrar aquele ciclo, aquele modelo de vida que ele estava acostumado e acreditar em um Deus que o chamou. E ele sai peregrinando, acreditando em uma promessa. E nós sabemos então da história, aqui a gente já está agora no ato 3, né? O rei escolhe Israel. A redenção, ela é iniciada. Esse povo então começa a ser construído, esse povo que ia se multiplicar. Deus falou para Abraão uma vez assim, olha, a sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas dos céus. A sua descendência vai ser maior do que a areia da praia do mar. E aí, através desse camarada, que na hora que Deus espera cumprir a promessa na vida de Abraão, Paulo vai dizer lá em Romanos 4, quando o corpo de Abraão, quando a vitalidade de Abraão fica tão boa quanto um corpo morto. Né? E não tinha os recursos que tem hoje também, né? Abraão, ele tinha perdido a vitalidade. E Sara era estéril. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão quando não havia mais possibilidade humana dele ter um filho. Assim como Deus, lá no Gênesis 1, ele começa a criar tudo do nada, ele então dá fertilidade e capacidade para Abraão e Sara terem um filho já da morte do corpo de Abraão, da esterilidade do corpo de Sara. Deus então chama a existência, começa a chamar a existência a descendência de Abraão e nasce Isaac. De Isaac vem Jacó, né? De Jacó as 12 tribos. E aí a gente fecha Gênesis com o povo de Deus, por causa de José, no Egito, né? Aqui eu estou narrando para vocês a história de Gênesis. O povo de Deus estando no Egito, Deus já cumprindo a promessa para Abraão, a descendência dele começa a se multiplicar, não é? O povo começa a crescer lá dentro do Egito. E aí você, não preciso narrar tudo para você de novo, você conhece a história de como é que José foi parar lá no Egito. Então agora a gente aqui fecha a cortina de Gênesis e abre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, são numerosos lá dentro do Egito. Eram provavelmente 3 milhões de pessoas. O rei, o faraó, que conhecia José, que tinha colocado o governo sobre os ombros de José, já não era mais, já não sabia quem era o povo de Deus. Porque os Ixos tinham brigado, né, lutado lá, entrado em guerra com os egípcios, e eles tendo entrado em guerra com os egípcios, eles não sabiam quem era aquele povo. Só sabia que era numeroso demais. Se aquele povo resolvesse fazer uma rebelião, eles poderiam tomar o poder. Então o que eles fazem? Eles escravizam o povo de Deus, né? E o povo de Deus ali em Êxodo agora, milhões e milhões de pessoas estão escravizados. A descendência de Abraão está escravizada. E aí Deus pega e chama Moisés, não é?
E Moisés então vai tirar o povo do Egito. Moisés vira para o faraó e fala, olha, deixa o povo de Deus ir para adorar no deserto. E aí você conhece a história, vem as 10 pragas, até que o faraó libera o povo, Deus abre o mar vermelho, o povo passa a pé seco e eles entram no deserto, né? E aí Deus fecha lá, mata os inimigos todos do povo de Deus. No deserto, então, Deus agora, esse povo que não tinha uma terra e que também não tinha uma constituição, agora Deus vai, no deserto, dar para esse povo uma constituição, vai dar para esse povo uma lei, né? Vai dar para esse povo regras alimentícias, de como é que eles deveriam se higienizar. Esse povo vai ser diferenciado, porque o jeito de vida que eles vão ter é total e exclusivo a Deus. É uma nação, é um povo que Deus está fazendo para ser uma nação que pertence a Deus. Eles não são como as outras nações da terra, eles são propriedade exclusiva de Deus. Eles têm um modelo de adoração, eles sabem quem é Deus. Então, a gente vai ter ali, quando esse pessoal chega no deserto, eles ainda tinham uma cabeça bem idólatra, né? Eles aprenderam a adorar junto com o pessoal lá do Egito. Então, lembra que eles fizeram logo de cara, eu ainda tinha aqui, obrigado, Deus te aumente, recompense, te dê bastante água. Lembra que esse povo que saiu do Egito, então, o jeito que eles falavam, vamos adorar a Deus enquanto Moisés não volta, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Esse povo que era de Deus, que pertencia a Deus, esse povo que agora era grande, porque Deus havia tornado ele grande, mas eles não conheciam Deus. Então, quando Moisés desce, então Moisés tem que começar a narrar o Gênesis para eles. Olha, vocês não devem adorar a lua, vocês não devem adorar o sol, porque esses dois luminares foi Deus que criou eles. Aí é a hora que Moisés começa a narrar o Gênesis. E aí a gente tem o Êxodo, o livro de Êxodo é quando Deus constitui o povo enquanto nação e dá para eles ali a lei, dá para eles os mandamentos. O livro de Levítico é a santidade desse povo vivendo para Deus. O livro de Números, ele vai narrar a peregrinação desse povo, na hora que eles saem do Sinai e até chegar às colinas de Moabe. O livro de Deuteronômio começa a contar quando o povo ali nas colinas do Moabe, nas últimas semanas antes de entrar para a Terra Prometida. Porque a geração que saiu, embora Deus tenha se revelado para eles, embora Deus tenha feito chover pão do céu, embora Deus tenha dado a lei para eles, embora Deus tenha dado um modelo de culto para eles, o tabernáculo, que era como se fosse o Éden junto com eles de novo, um lugar onde Deus habitaria no meio do povo, embora Deus tenha feito todas essas coisas, esse povo não acreditou em Deus. E porque eles não acreditaram em Deus, a primeira geração morreu toda no deserto. Então, a segunda geração é a hora que vai ter Deuteronômio, Deus vai fazer aliança com esse pessoal de novo, com a outra geração, e essa nova geração é que vai entrar. Então, Deuteronômio narra Deus refazendo, renovando a aliança com o povo e trazendo a lembrança deles, o que eles já tinham vivido, as leis, enfim. Aí a gente tem uma nova cena. O povo entra na terra por meio de Josué. Então agora, esse pessoal que antes não tinha uma terra, agora eles também têm uma terra. Eles têm mais conhecimento de quem Deus é, eles têm regulamentações de como é que eles devem adorar a Deus, eles já sabem que Deus é um Deus santo e eles têm um modelo de vida para viver em santidade e pertencendo e tendo comunhão com Deus. E também agora eles têm uma terra. Eles começam a entrar na terra da promessa, começam a ter batalhas e Deus começa a dar vitória para eles, eles vão se estabelecendo na terra. Veja como é que Deus é maravilhoso. Deus dá uma terra para esse povo, eles não tinham armas. Eles tinham um Deus que falou para eles, grita. E eles gritou, as muralhas de Jericó caiu. Então você vai vendo que Deus vai fazendo coisas maravilhosas para dar essa terra para eles. Eles se estabelecem na terra. Aí a gente tem o livro de Juízes, é um tempo dos juízes. Os juízes era para ser uma época muito boa, porque agora eles estão na terra. Mas o que acontece na época dos juízes? Cada pessoa começa a viver do jeito que quer. Eles tinham a lei, eles tinham o tabernáculo, eles tinham a palavra de Deus,
para viver uma vida santa. Mas sabe o que eles fazem? Cada um começa a viver do jeito que quer viver. E aí, no tempo de Juízes, esse povo de Deus, então, fracassa. Deus levanta Samuel. 1º e 2º Samuel vai narrar Israel, esse povo que estava ali em tribos, se transformando em um reino. Então, o primeiro rei, Saul. O segundo rei, Davi. Então, uma dinastia, uma monarquia é estabelecida. O que acontece com o tempo dos reis? 1º, 2º reis, vai contar essa época. Temos crônicas também. O que vai acontecer nessa época? Os reis vão fracassar em governar a nação segundo Deus. E o que vai ocorrer? Deus levanta os profetas para falar com os reis, para acabar com a corrupção, os profetas exortando o povo de Deus, os sacerdotes, a que eles se voltem para Deus. Então tinham 12 tribos. Israel era composto como se fosse 12 estados. O Brasil tem 27, né? Israel tinha 12. E era dividido o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto de 10 tribos. Esse povo foi se desviando, se desviando, se desviando, se desviando. Veio os assírios, levou eles cativo e praticamente das 10 tribos não sobrou nem arcada dentária para poder contar história. Israel sobrou 2 tribos do reino do sul. Benjamim e Judá. E esse povo ainda assim, os reis não conseguiam obedecer a Deus, Israel estava de costas voltadas para Deus. Deus então leva eles, permite que eles sejam levados cativos para a Babilônia. E aí ele tem o tempo dos exílios, né? E aí lá também os profetas vão continuar trazendo mensagem para que eles se arrependam, e enfim. Esse povo que tinha saído do exílio, né? Que tinha ido para o exílio da Babilônia, eles retornam. E aí nós temos o livro de Esdras e o livro de Neemias, falando sobre o retorno deles para a terra prometida, a reconstrução de novo do templo, a edificação dos muros. No entanto, durante esse período, agora que eles voltam para a terra, eles ainda estavam debaixo do domínio persa. E aí passou-se, na hora que chega o livro de Malaquias, até a gente chegar no Novo Testamento, passa-se 400 anos. É muito tempo, né? Israel, durante esse tempo, esteve debaixo do domínio dos persas, dos asmoneus, dos gregos e, por fim, dos romanos. Eles nunca mais voltaram a ser livres. E eles viviam dentro daquela expectativa de que o rei, o filho de Davi, ele iria aparecer novamente e restauraria Israel. E libertaria Israel. E eles vivem debaixo dessa expectativa. E aí é a hora que a gente tem agora o ato 4. A vinda do rei. A redenção é realizada. Porque aparece Jesus. Aquele nascido de mulher, aquele cujo domínio, o governo estaria sobre os seus ombros. Né? Aí a gente tem ali os 4 evangelhos nos contando a história de Jesus. O rei que restauraria todas as coisas. O descendente de Abraão, o filho de Davi. Os autores nesse ato 4, eles fazem um comentário assim: em sua vida, Jesus nos mostra com o que a salvação se parece. Na vida de Jesus, na encarnação de Jesus, ele nos mostra, a vida de Jesus nos mostra com o que a salvação se parece. Jesus mostra o poder de Deus para curar e renovar vividamente todas as coisas. Jesus tem aquele ministério dinâmico, poderoso. As pessoas são curadas, né? Lembra que João Batista mandou, quando ele estava preso, mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele de fato era o prometido, se ele era o Messias, se ele era rei, se ele era o rei, se ele era o Cristo. Jesus coloca os discípulos de João Batista de camarote e depois fala para eles assim: olha, o que vocês viram e ouviram. Fala para João, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Então Jesus, a vida de Jesus mostra essa força, esse vigor de restaurar todas as coisas, esse poder maravilhoso, anunciando o reino de Deus chegou.
Então, Jesus mostra com poder as suas palavras e as suas ações, o reino de Deus e o poder de Deus. Em sua morte, Jesus realiza essa salvação. Na cruz, ele guerreia contra os poderes do mal e os derrota. Jesus despoja todos os principados e potestades na cruz, não é verdade? As pessoas às vezes pregam por aí que Jesus desceu lá no inferno e foi torturado pelas chamas do inferno. Não, foi na cruz que Jesus venceu o inferno. A cruz de Jesus é lá, a sua descida ao inferior, ao Hades, é na cruz. Amém, gente? Então Jesus, em sua morte, ele realiza a salvação. Na cruz, ele guerreia contra os poderes do mal e os derrota. Em sua ressurreição, Jesus abre a porta para a nova criação. E em seguida deixa essa porta aberta e nos convida a nos unirmos com ele. Então, na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, Jesus derrota os poderes do mal. Na sua ressurreição, ele inicia a nova criação. Jesus é o início do novo tempo. Jesus é o início dos novos céus e da nova terra. Em sua ressurreição, ele abre a porta para o gozo eterno. E ele deixa essa porta aberta. Por isso, o anúncio que a igreja tem é pregar o evangelho. É falar para toda criatura que a porta está aberta. Entre enquanto há tempo. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a vida eterna. Entre, existe esperança, existe uma nova criação. E Jesus é a porta. Então a porta está aberta. E ainda há o convite para nos unirmos com ele. Evangelho significa boa notícia, boas novas. E esta é a melhor notícia que pode haver. Em Jesus, o reino de Deus chegou. Então, na vida de Jesus, nós vemos o reino de Deus em palavras e em ações. Na morte de Jesus, nós vemos a destruição dos poderes do mal, das hierarquias das trevas, do reino das trevas. E na sua ressurreição, nós temos o início da nova criação. O reino de Deus chegou em Jesus. No ato 5, propagando a notícia do rei, a missão da igreja. Então nós começamos a ver o livro de Atos, de Jerusalém até Roma. Né? Nós começamos com o Espírito sendo derramado sobre os discípulos lá, no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Os discípulos começam a anunciar que Jesus havia ressuscitado, o motivo pelo qual ele havia morrido. Os discípulos começam então a dizer, olha, em Jesus o reino de Deus chegou, arrependam-se. E no poder do Espírito Santo, Deus faz a nova comunidade, a igreja. A igreja é a comunidade dos remidos, que anunciam que em Jesus o reino de Deus começou e que em breve ele voltará e a salvação que iniciou na cruz e na ressurreição, então estará consumada. Então nós vemos o livro de Atos contar como o evangelho sai de Jerusalém e chega lá em Roma. E aí nós vemos as 3 viagens missionárias de Paulo anunciando o reino de Deus e o livro de Atos se fecha com Paulo preso em Roma, anunciando o evangelho do reino e as pessoas indo até Paulo para ouvir o evangelho do reino de Deus. E aí nós começamos a ver a doutrina da igreja sendo escrita por Paulo e outros apóstolos, que são as epístolas. E aí a cena de Deus e a todo mundo. Ou seja, aquilo que começou em Jerusalém, aquilo que chegou em Roma, chegou em Unai também. E está indo por todas as nações. Ainda existem nações, ainda existem tribos, ainda existem etnias para serem alcançadas. E é o dever da igreja levar a boa notícia. É o dever da igreja ir contar essa santa e maravilhosa história de que o rei e o reino de Deus está em Cristo Jesus e a porta está aberta. Existe possibilidade de um final feliz para aquele que crê em Jesus Cristo. Existe a possibilidade de que a sua história tenha um sentido, se você acreditar em Jesus. Então, o ato 6, a volta do rei, a redenção, então, é concluída, e aí nós vemos novos céus e nova terra, e é isso que o nosso coração almeja. Então, aí no ponto 1.1, nós vemos de Gênesis a Apocalipse aqui, eu falei de Gênesis a Apocalipse, um panorama rápido, não deu para narrar muita coisa, né?
mas a gente vê mais ou menos o que a Bíblia está nos dizendo. Meus 40 minutos. Terminou. Então, do drama dessa história toda, aparecem as doutrinas. Doutrina de justificação, doutrina da redenção, da glorificação, da santificação, da adoção. À medida que a história vai sendo contada, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, Deus vai aparecendo e ensinamentos maravilhosos para nós termos uma vida santa vai aparecendo. Quando nós aprendemos quem Deus é e o que a doutrina faz conosco, o terceiro ponto, doxologia, adoração. Como é que nós podemos adorar um Deus que não conhecemos? Nós só podemos adorar a Deus se Ele se revela para nós, e Ele se revelou, Ele deu a revelação para nós de quem Ele é. Por isso não pode haver adoração sem Bíblia, sem doutrina, sem ensinamento. À medida que nós vamos conhecendo quem Deus é, conhecemos a doutrina, como não adorar esse Deus maravilhoso? As mãos se levantam mesmo. Você vai estudando a Bíblia, observando quem Deus é, como Ele justificou, como Ele nos justifica dos nossos pecados. Não tem jeito, nós adoramos a Deus. Obrigado, Deus, o Senhor me redimiu, o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí depois da adoração, vem o discipulado. Por isso a Bíblia nos revela como crer em Deus e o que devemos agora cumprir como nosso dever. O Deus que adoramos, o Deus que bendizemos, o Deus que louvamos, é a esse que vamos praticar como doutrina. A nossa adoração é o que vai nos fazer parte de Deus, da história de Deus. É na hora que a gente adora a Deus, é que nos unimos a Ele em espírito. E aí vira um prazer ser discipulado pelo Senhor. E aí a gente dá continuidade assim nos pormenores na semana que vem a respeito disso. Vamos ficar em pé? Então, e vamos orar? Pai Celestial, como nós temos aprendido lá em 1 Coríntios, Paulo falando para a igreja que o Evangelho é loucura para o mundo. O mundo olha para essa história maravilhosa que o Senhor vai redimir, começou a redimir e em breve consumará todas as coisas, toda a história, por meio de Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos, e que em breve vai retornar. As pessoas olham lá fora para essa história e acham que é loucura, acham que é bobagem, eles zombam, eles riem, mas para nós, esse pequenino rebanho, para nós, pequeninos, aprove ao Senhor abrir os nossos olhos no poder do Espírito Santo e nos mostrar que essa história é a verdade. Essa história é o que enche a nossa vida de sentido. Essa história é a que nos mostra o perfeito ensino, a perfeita verdade que precisamos praticar. É aqui que o nosso coração se abre para te adorar em espírito e em verdade. É aqui que temos o nosso prazer, é aqui que encontramos certeza, é aqui que encontramos esperança, é aqui que o nosso coração é dilatado para te amar, ó Deus. Para nós não é loucura, para nós é a coisa mais preciosa que existe, porque o Senhor dilata o nosso coração e enche ele de fé, de certeza, de amor, de esperança. E nós estamos confiantes, como nós vimos lá na primeira pergunta do catecismo. Qual é o nosso único conforto, tanto na vida quanto na morte?
o nosso único conforto, o nosso único consolo é que não pertencemos mais a nós mesmos, de corpo e alma, nós pertencemos ao Senhor. E o Senhor que é soberano, Rei soberano, que nunca foi pego de surpresa, governa a nossa vida, governa a história da humanidade e nos chamou para viver uma linda e maravilhosa e majestosa história de amor com o Senhor. E nessa história o Senhor nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nessa história, o Senhor nos mostra que o Senhor tirou o ferrão da morte. A morte já não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor matou a morte lá na cruz do Calvário. De modo que aqueles que creem em Ti não morrem, mas já passou da morte para a vida. E o Senhor já nos faz gozar, hoje mesmo, os prazeres do mundo vindouro. O Senhor pode encher hoje mesmo o nosso coração com justiça, com alegria e com a paz do Espírito Santo. Por isso, enche-nos, ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito. Enche-nos com o Teu Espírito, para fazermos não a nossa vontade, mas a Tua vontade, para não realizarmos o nosso querer, mas o Teu querer. Usa-nos, ó Deus, para fazermos o Teu querer, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. É esse Deus, levante suas mãos um pouquinho aí, adore o Deus que tem o controle da sua vida, adore o seu Redentor, adore o Redentor de todas as coisas. Adore o primogênito, o Redentor da igreja. Obrigado, Deus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o renovo, o desejado das nações, o desejado de toda a criação. Obrigado, Deus, porque Jesus, o nosso amado, Ele é o cabeça da igreja e Senhor sobre todas as coisas. Ao cabeça da igreja adoramos, o nosso noivo é quem adoramos. Ah, Senhor Jesus, a Ti nós reverenciamos. O Senhor que é digno, o único capaz, o único que tem poder de abrir o livro, de pegar a história da humanidade e levar ela a bom termo, de levar ela a um final feliz. O único que tem poder, o único que tem capacidade de endireitar as nossas veredas. Ah, sim, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, aquele que vive pelo século dos séculos, é esse que adoramos, é a esse que reverenciamos. A Ti, Jesus, que nos doamos, a Ti, Jesus, nos entregamos a nossa vida a Ti, Jesus, entregamos a nossa vida. Ah, Deus, entregamos os nossos dons, entregamos as nossas habilidades, entregamos, Senhor, a nossa riqueza, a nossa sabedoria. Deus, entregamos tudo a Ti. Cordeiro de Deus, que controla a nossa vida, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, ensina-nos a viver para o Senhor, ensina-nos a ver que nenhum dia na Sua presença é um dia ocasional, é um dia acidental, é um dia como qualquer outro. Todos os dias da nossa vida são regidos e desenhados por Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. A nossa vida não é vã. O Senhor tem controle absoluto das nossas vidas. Te adoramos, Deus soberano, Rei do universo, nosso Redentor, nosso purificador. Aleluia. Bendito seja, Senhor. Glória a Deus. Amém, gente boa?